Hoje eu quero trazer uma palavra que se encontra aqui no primeiro livro das Crônicas, capítulo 4. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 4, o versículo 9 e 10. Diz o texto sagrado: E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e a sua mãe chamou seu nome Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Eu quero chamar a sua atenção para a parte inicial. E foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. Uma pessoa que tinha tudo para dar errado. Uma pessoa que, no entendimento de sua mãe, nasceu em uma época que não era favorável. Era uma época de dor, uma época de sofrimento, uma época de angústia. Ele já trazia essa marca com ele, como quem diz, nasceu para sofrer. Só que Jabes, ele se tornou mais ilustre, ele foi mais ilustre, mais nobre, mais rico, mais bem-sucedido do que os seus irmãos. Qual foi o segredo de Jabes? O versículo 10 diz: porque Jabes invocou o Deus de Israel. Ele foi diferente dos irmãos dele. Ele foi abençoado, ele venceu na vida. Mas por que ele venceu? Porque ele invocou ao Deus de Israel. Ele lembrou que ele fazia parte de um povo com o qual Deus tinha uma aliança. E no momento daquela dor, daquela angústia, daquele desespero, daquela situação toda que ele estava vivendo, o que ele fez? Ele invocou ao Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Eu quero chamar a sua atenção para a especificidade do pedido de Jairo. Percebam como ele foi específico. Ele sabia exatamente o que ele queria, o que ele desejava, e quando ele se colocou diante de Deus, ele não teve dúvida. Se me abençoares muitíssimo, ele não queria ser apenas abençoado, ele queria ser abençoado muitíssimo, e meus termos amplificares, quer dizer, me tira desse aperto, me tira dessa situação, muda a minha vida, muda a minha história. Foi isso que Jabes fez, né? E ainda diz: e a tua mão for comigo. Se a mão de Deus é comigo, a mão de Deus é contigo, meu irmão, não é que você vai vencer, você já venceu, você já é mais do que vencedor. Lembra daquela passagem no Êxodo, quando o povo atravessou o Mar Vermelho e Israel viu a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios? A mão de Deus fala-nos da habilidade de Deus, a mão de Deus fala-nos da força, do poder, da capacidade que Deus tem para nos abençoar em tudo, irmãos. E quando Israel viu a grande mão de Deus, quer dizer, Deus derrotou a Faraó, Deus derrotou o seu exército, Deus tirou o povo do Egito, nada pôde deter o propósito, o plano de Deus na vida do povo de Israel. Então ele disse: e se a tua mão for comigo, né? E tua mão
e a tua mão for comigo. Quer dizer, essa habilidade que o Senhor tem de abençoar, de mudar qualquer situação. E me fizeres que do mal não seja aflito, que eu não seja atingido, ou flagelado, ou vitimado pelo mal. Olha que pedido inteligente e específico. E aí a Bíblia diz, e Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Seja claro naquilo que você quer receber da parte de Deus. Saiba exatamente o que você quer, o que você deseja. Vá a Deus em oração, peça a Deus com fé, especificando o seu pedido. Senhor, eu quero esta bênção. E a Bíblia diz que Deus é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder, que em nós opera. Então há um poder da parte de Deus que opera em nós, pessoal, que atua em nós e através de nós, mediante a nossa fé. Entenda, Jabes era uma pessoa que tinha tudo para dar errado, mas deu certo na vida. Por quê? Porque Jabes invocou o Deus de Israel. Ele recorreu a Deus porque sabia que Deus tinha uma aliança com Israel, tinha uma aliança com seu povo. E no momento que a coisa ficou feia para o lado dele, ele invocou a Deus, ele buscou a Deus, nos dando a lição daquilo que nós temos que fazer em toda e qualquer situação, mas seja específico. Tem gente que é muito confusa, tem gente que não sabe o que quer, tem gente que não é clara na sua petição, quando se coloca diante de Deus, não sabe exatamente o que vai pedir. Lembram dos 2 cegos que foram após o Senhor Jesus clamando, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de nós. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de nós. Jesus parou, o chamou a si e disse, o que vós quereis que eu vos faça? Senhor, que os nossos olhos se abram. Eles foram específicos. Às vezes a pessoa não é específica, irmão. Você precisa definir o que você quer. Defina o que você quer e seja claro diante de Deus. E peça a Deus com fé. É cura, é libertação, é solução de um problema qualquer, mas seja claro diante de Deus na sua petição, no seu pedido. Jabes foi. Se me abençoares muitíssimo e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e me fizeres que do mal não seja o quê? Aflito. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Deus vai conceder o seu pedido. Mas como é que tem que ser o seu pedido? Específico. Claro, você tem que saber exatamente o que você quer receber da parte de Deus, o que você quer receber das mãos de Deus. Alguns é a solução de um problema conjugal, outros de um problema familiar, outros de um problema de saúde, outros de um problema financeiro, outros de um problema espiritual, mas você precisa saber exatamente o que você quer e se colocar diante de Deus de forma séria, eu vou alcançar a minha bênção em nome de Jesus. Talvez você, a exemplo de Jabes, é alguém que tenha todos os motivos para dar errado, porque ele tinha, mas ele não aceitou aquela maldição prosperar na vida dele. Ele quebrou aquela maldição, ele mudou a sua vida, porque ele se voltou para quem? Para quem, gente? Para Deus, e nós temos que nos voltar para ele. Lá no Salmo 50, versículos 14 e 15, olha o que diz a Bíblia Sagrada. Oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos, pode seguir, e invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei e tu me glorificarás. O que Jabes fez no dia da angústia? Ele invocou ao Deus
de Israel. Ele fez a Deus um pedido e ele foi específico. Ele disse exatamente o que ele queria. Ele foi claro na sua petição. Ele não teve dúvida. Ele disse: se me abençoares muitíssimo e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, de modo que do mal não seja aflito. E Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Isto o tornou mais nobre, mais ilustre, mais bem-sucedido do que os seus irmãos. E para nós, Deus está falando o quê? Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, e tu me glorificarás. Invoque a Deus, volte-se para Deus. Aquela situação de angústia, aquela situação de aperto, aquela situação de desespero, volte-se para Deus, porque Deus é glorificado na sua cura, Deus é glorificado na sua libertação, Deus é glorificado na solução do problema que você colocou diante dele, Deus é glorificado na sua vitória, Deus é glorificado na vida. Os mortos não glorificarão a Deus, mas os vivos sim, estes o glorificarão, estes o louvarão. Então está passando por uma situação difícil? Invoque, irmão, vai a Deus com verdade. Senhor, eu sei que o Senhor pode mudar essa situação, o Senhor pode me dar vitória, eu estou me voltando para o Senhor, tudo está atestando que eu não vou conseguir, mas a tua palavra diz que eu vou, e eu creio na tua palavra, há uma fé no meu coração, e essa fé diz que eu vou conseguir. Deus, eu não vou olhar nem para a direita, nem para a esquerda, eu vou me manter firme no meu propósito, e vou alcançar a minha bênção. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, e tu me glorificarás. Nós temos mais um versículo está no Salmo 145, versículos 18 e 19. Olha o que diz o texto: perto está o Senhor de todos os que o invocam. Nós estamos falando sobre invocar a Deus. É disso que nós estamos falando. Invocar é você pedir intervenção, auxílio e proteção. Não é apenas um chamar verbal, mas um ato de entrega, fé e rendição a Deus. Proclamar publicamente a promessa do Senhor é como declaração de fé. Você assumir aquilo que Deus está declarando na palavra dele a seu respeito. As circunstâncias dizem uma coisa, mas a fé diz outra. A palavra de Deus diz outra. O que Deus declara, o que Deus fala é outra coisa. E você então proclama, você declara com os seus lábios aquilo que você crê da palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém? Então diz assim: perto está o Senhor de todos os que o invocam. Deus não está longe, irmão. Se você, a exemplo de Jabes, o invocar de todo o seu coração, ele vai te livrar desta situação de tristeza, dessa situação de angústia, dessa situação de desespero que você se encontra. Ele vai fazer com que esse mal não venha te afligir, ele vai fazer cessar esta maldição na tua vida. Mas você precisa crer de todo o teu coração. Perto está o Senhor de todos os que o invocam. Presta atenção. De todos os que o invocam em verdade. Tem que ser verdadeiro, porque com Deus é a verdade. Não tem esse negócio de meias verdades, é toda a verdade, é invocar embasado na palavra dele. O versículo 19: ele cumprirá o desejo dos que o temem. Você teme a Deus?
respeita a palavra do Senhor, Ele cumprirá o desejo dos que o temem. A Bíblia chega a dizer: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. A Bíblia chega a dizer: deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Então, estamos cheios de versículos da Bíblia. Ele quer satisfazer, Ele quer cumprir os desejos do teu coração, tá? Porque você teme a Ele. Ouvirá o seu clamor e os salvarás. Deus quer salvar você. Romanos capítulo 10, versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será o quê? Salvo. Não tem diferença entre pessoas. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Qualquer pessoa que invocar o nome do Senhor, mas invocar com verdade, essa pessoa vai ver a mão de Deus operar em seu favor. Deus abriu o caminho, Deus abriu as portas, Deus abriu as janelas do céu, Deus derramar sobre ela toda sorte de bênção. Mas é porque alguém, na hora de uma necessidade, na hora de uma aflição, na hora de uma situação desesperadora, a pessoa tem a quem recorrer, ela tem para quem se voltar. A exemplo de Jabes, se voltou para o Deus de Israel e mudou toda aquela situação. E o Deus que mudou aquela situação também vai mudar a sua. E para terminar, Jeremias 29, 12, 13, e aqui eu vou terminar, tá? Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvireis, e eu vos ouvirei. Ou seja, é preciso ser um homem de oração, ser uma mulher de oração. Irmãos, as pessoas, no geral, quase não encontram tempo para orar, para ler a Bíblia. Talvez isso explique o porquê que tem muita gente recebendo pouco de Deus ou não recebendo nada de Deus. Porque a pessoa, ela tem tempo para todas as coisas, só não tem tempo para orar, ler a Bíblia e vir à igreja. E é nisso que o diabo está enganando ela. Porque quando você invoca o Senhor, Ele está perto de você. Quando você se aproxima e deseja a intimidade, a comunhão com Ele, Ele também quer esse relacionamento com você. E Ele está falando: então me invocareis, quer dizer, invoque a Ele, chame por Ele, né? Ireis e orareis a mim, ore a Ele, mas ore com verdade, né? E eu vos ouvirei, quer dizer, eu vou dar a resposta que você está precisando. Porém, volto a falar, seja específico, seja claro naquilo que você quer receber da parte de Deus. Saiba exatamente qual é o seu desejo, qual é a sua petição. Não tenha dúvida com relação a isso. Deus, eu venho a Ti porque eu creio de todo o meu coração que o Senhor pode me conceder, pode me dar essa bênção. E aí você pede a bênção, seja em que área da vida for, e Deus vai lhe abençoar, Deus vai lhe conceder a bênção, vai lhe dar a vitória. Versículo 13. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Com Deus é assim, tem que ter coração, tem que envolver coração, não é fazer a coisa por fazer. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Aprende a fazer a coisa de todo o coração. É um louvor que você vai cantar, cante para Deus de todo o teu coração.
É uma oração que você vai fazer, faça acreditando, faça com fé, de todo o teu coração. Eu não estou orando por orar, não estou orando porque para preencher o espaço vazio, eu estou orando para me conectar com Deus, para ver a mão de Deus operar na minha vida e me abençoar. Amém? E aí você vai vir à igreja, venha, mas venha com alegria, irmão. Sai de casa naquela alegria, naquele gozo do Espírito Santo, vem como quem vem para uma festa, para uma grande celebração. É nessas simplicidades que Deus opera. Quando a pessoa vem com essa simplicidade de menino, de criança, e busca a Deus de verdade, invoca a Deus. Olha para a vida de Jabes. Ele já nasceu sob um peso de maldição muito grande. Ele já nasceu numa época em que se dizia, não é época para uma criança vir ao mundo. É como alguém que nasceu, mal comparando, no auge da pandemia da Covid-19, aonde a morte estava por toda parte. Entende? Só que os dias de Jabes, eu posso até dizer, eram piores. Eram dias de luta, de dores, de angústia, de dificuldade, de miséria. Mas quando ele começou a crescer, entendeu que ele fazia parte de um povo com o qual Deus tinha uma aliança, ele fez o quê? Ele invocou, ele se voltou para Deus. E é isso que eu estou falando. Não importa a situação. Pastor, é que eu vim de uma família muito pobre. Eu vim de uma família muito difícil, uma família disfuncional. Aliás, não posso nem considerar aquilo uma família, mas você é de Deus agora. E você pode abrir o seu coração diante de Deus e mudar essa situação. Só vai depender de quem? De você. Imagine se Jabes tivesse aceitado aquela maldição que foi lançada sobre a vida dele. Deus converte maldição em bênção. Deus tem esse poder. Agora é você quem tem que se posicionar, irmão. É você quem tem que dizer, eu não aceito, eu não vou permitir essa situação, eu não vou viver desse jeito, Deus é comigo e essa situação vai mudar em nome do Senhor Jesus. Amém? Tem que fazer a Deus essa oração. E, repito, seja claro, seja específico. Tem muita gente confusa, que não sabe o que quer. Não sabe o que quer, não sabe o que pedir. Se Deus chegar, pede-me o que queres que eu te dê. Ela vai se enrolar, não vai ter uma resposta imediata. Se Jesus perguntar o que queres que eu te faça, peraí, Senhor, já tem que estar na ponta da língua, você tem que saber. Você anda com Deus, você caminha com Deus, você sabe que Deus pode tudo e você já está pronto. Surgiu a oportunidade de pedir a Ele uma bênção, de receber das mãos dele uma bênção, ô meu irmão, não vai hesitar, simplesmente seja claro, Senhor, eu quero essa bênção na minha vida. E Ele vai conceder o desejo do teu coração, no nome de Jesus. Quem aqui entendeu aqui a palavra? Vamos aplaudir a Jesus bem forte, irmãos.